Olá, sou o professor Raimundo Silva. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento com a questão dos roteadores. Roteador é um computador. Isso é uma afirmação. Ora, se ele é um computador, então ele vai ter memória RAM, memória de massa, ele vai ter processador, ele vai ter interface, né? Vai ter sistema operacional. Então, o roteador é um computador. Como os computadores, o roteador requer CPU, sistema operacional e memória. Os roteadores Cisco são projetados para atender uma grande variedade de empresas, filiais, WANs, provedor de serviço, etc. Então, aqui ele mostra a figura de uma placa-mãe de um roteador da série 1940, mais precisamente o modelo 1941, e onde tem aqui uma CPU. Na verdade, a CPU está embaixo. Isso aqui é o dissipador de calor. A CPU do roteador que está bem aqui embaixo. E nessa CPU você vai rodar o que? O sistema operacional, que é o IOS, né? Internet Work Operation System, da Cisco. Então, a nível de memória, nós vamos ter no roteador memória RAM, memória NVRAM, memória flash e memória ROM. A memória RAM é uma memória, faz muito o conceito normal de computadores. Memória volátil, nela os dados só vão permanecer enquanto o roteador estiver em operação. Você vai encontrar nela tabela de roteamento, tabela ARP, arquivo de configuração ativa, buffer de pacotes. A NVRAM é uma no volátil RAM. Ela substitui em termos mais ou menos como em relativo, como se fosse o HD. Porque o HD normal, hoje em dia ainda, o mecânico, que tem o braço mecânico, né? Ele é um ponto de falha. Aquele braço mecânico, né, é um ponto de falha muito grande. Então, como o roteador é feito para funcionar 24 horas, 365 dias no ano, ele elimina toda a parte mecânica e deixa tudo eletrônico. Então, a memória para salvar seria justamente a no volátil RAM, a NVRAM. E nela nós vamos encontrar o arquivo de configuração e de inicialização. Temos também a memória flash, que também é uma memória que não se apaga, que não se perde, e nela é colocado especificamente o sistema operacional e outros arquivos. E a memória ROM é uma memória que vem gravada de fábrica, você não consegue alterar, e ela tem um pequeno sistema operacional básico para sair de algumas situações de necessidade. Por exemplo, se você perder o sistema operacional da máquina e não tivesse o monitor ROM, o firmware, o roteador ficaria inoperante, porque não precisa de um sistema operacional. Então a ROM ela oferece um pequeno sistema operacional para sair de algumas dificuldades, para resolver problemas. Se você perdeu o sistema operacional na flash, você recuperar, copiar de outro lugar, trazer de um servidor FTP, trazer de outra memória flash, bom, é uma forma de você resolver alguns problemas. Eu vou fazer uma analogia dessa memória ROM com esse pequeno sistema operacional limitado, como se fosse um modo de segurança do Windows, né? O modo de segurança não é para trabalhar, é só para resolver algum tipo de problema, né? Então, memória volátil requer corrente elétrica, memória não volátil. Temos a RAM, a ROM, a NVRAM e a flash, conforme eu comentei. Dentro do roteador nós temos alguns dispositivos. Aqui eu tenho a fonte, aqui eu tenho uma ventoína, né? Aqui eu tenho uma grade para dissipar o calor nas interfaces que forem colocadas, tá? Aqui eu tenho memória, aqui eu tenho, se não me engano, a CPU, tá bem um pouquinho pequena, tá? E posso ter também o modo de integração, etc. Bom, esse aqui é o modelo 1941, eu até possuo os 3 deles aqui comigo, que eu sempre trabalho, eu gosto de ter equipamentos para efetuar práticas, e eu possuo equipamentos desse porte aqui. Para se conectar a um roteador, nós temos algumas interfaces, né? Aqui é a parte de alimentação e aqui é o interruptor. Toda manutenção, tirar a interface, colocar a interface, tem que ser com o roteador desligado. Aqui nós temos essas amarelinhas, são interfaces gigabit desse roteador. Aqui eu tenho porta USB, juntamente com essa aqui, né? Então, 2 modelos para fazer a configuração inicial. Aqui eu tenho a porta auxiliar e a porta de console. A porta auxiliar usada mais antiga para fazer conexões via linha de telefone da UAP. Aqui a porta de console, que normalmente você vai utilizar ou essa porta de console no formato de um RJ45 ou essa USB. Aqui nós temos slots para expansão, para colocar, por exemplo, interfaces seriais.
né? E aqui módulos também para memórias flash, ok? Interface LAN e WAN, não, aqui são as interfaces LAN, já vem na carcaça, né, do próprio equipamento, já vem fixa na placa-mãe, digamos assim, e aqui é o módulo de interface, que você pode até acrescentar outras Ethernet. O mais comum é você colocar interfaces seriais, né, ou interface Wi-Fi, etc. Mas o mais, acredito que interessante é ter interfaces seriais, né? Você pode acessar por porta de console, que seria essas interfaces aqui azul, né, que é o RJ45 ou USB. Remotamente você pode fazer através de SSH, que é criptografado, e Telnet, que é em texto claro, não é mais muito recomendado de ser utilizado. Como é que funciona a carga do sistema operacional? Quando você liga o equipamento, a memória RAM está toda vazia, então vem para a memória RAM o iOS, que é carregado a partir da flash, ou de outro local. Mas o mais comum é fazer a carga do sistema operacional a partir da flash, e além do sistema operacional, outros arquivos relacionados com o sistema. E também ele vai procurar na carga, se existe na NVRAM, um arquivo de nome startup config, que é onde foram feitas as configurações de inicialização. Se tiver, ele vai carregar essas configurações e colocar em execução na memória RAM o sistema operacional e a running config. A running config é a configuração que está em execução, e a config startup ou startup config é aquela que está preparada, salva para na inicialização ser carregada para a memória RAM. Como é o processo de inicialização do roteador? Pessoal, o processo de inicialização do roteador, por ele ser um computador, é muito parecido com os nossos computadores tradicionais. Se você ligar um computador e reparar, antes de aparecer o sistema operacional, né, que coloca ele em condições de ser utilizado pelo usuário final, vai mostrar provavelmente contagem de memória, verificação de HD, ou seja, ele faz uma checagem de mouse, de teclado, etc., antes da carga efetiva e entregar o sistema operacional para o usuário, né? Normalmente hoje, se for um Windows, no modo de interface gráfica. Se for um Linux, pode ainda ir para a CLI, né? Interface de comando. Então, quando você liga, a memória ROM carrega o seu pequeno sistema operacional, Power on Self-Test, né? Faz a verificação dos testes do hardware, né? Ele diz que está uma interface serial conectada. Será que essa interface serial está correta? E se ela, qual é a capacidade dela? Essas informações ele vai fazer no Power on Self-Test, no post. Depois que ele faz esses testes inicial, ele carrega o sistema operacional mínimo, né, o Bootstrap, e depois disso, com esse Bootstrap, ele vai buscar na flash o sistema operacional. Se ele não encontrar o sistema operacional na flash, ele vai tentar em outros caminhos, através de um servidor TFTP, se for o caso. Né? Então, ele tem essa possibilidade de buscar na flash ou no servidor TFTP previamente configurado. Muito bem, aí ele carrega o sistema operacional, carrega para a memória RAM também. Depois que ele fez isso, ele vai procurar na NVRAM o arquivo de configuração. Se não encontrar na NVRAM e tiver um servidor TFTP configurado, ele vai tentar buscar do servidor TFTP configurado. Em último caso, ele vai para a linha de console porque não encontrou nenhum arquivo de configuração. Bom, mas o normal, se tiver tudo certinho, faz o post, carrega a memória, o sistema operacional mínimo, que dá carga no sistema operacional da flash, e carrega o arquivo de configuração e está pronto para uso. Bom, esse comando aqui, o show version, ele vai trazer algumas informações bem interessantes sobre o equipamento. Ele vai dizer aqui que o Cisco, qual é a versão do sistema operacional que ele está utilizando, qual foi a versão do Bootstrap que ele utilizou, né, a versão 15.0, qual foi a imagem, ou seja, o sistema operacional carregado, foi esse aqui, o Flash C1990, Universal, etc, etc.bin, né, esse foi o sistema operacional carregado. Aqui ele vai te mostrar algumas características de memória. Aqui ele vai mostrar as interfaces, 2 GB Ethernet, 2 seriais, né, um terminal line. Então, o comando show version exibe informações sobre a versão do software do iOS
em execução do roteador, assim como a versão do programa, informações sobre o hardware e quantidade de memória. A quantidade de memória estaria bem aqui, ó. Quantidade de bytes of memory. Ficamos por aqui, até o nosso próximo vídeo.